Olá, novamente com muita alegria, vamos dando seguimento ao nosso estudo da Revista Espírita de Allan Kardec. Muito feliz por tê-los comigo, acompanhando sequencialmente este estudo. Hoje estamos no mês de outubro do ano de 61 e é um mês assim muito interessante. Todos os meses da revista e anos nos trazem reflexões, aprendizados valiosos. Cada vez mais nós vamos nos curvando e reconhecendo a grandeza desse trabalho do codificador, a Revista Espírita, que o professor Herculano Pires chama de as páginas de ouro da Revista Espírita, por conta do seu valor, da sua grandiosidade. No mês de outubro de 61, nós vamos ver aqui 11 artigos e vai nos trazer já no início algo que eu gosto muito e que nós encontramos na revista, que são os discursos de Allan Kardec. Em toda a Revista Espírita de Kardec, nós vamos encontrar aproximadamente 12 discursos de Allan Kardec. São verdadeiras pérolas para nós espíritas. Nesta começa com o artigo O Espiritismo em Lyon, porque Kardec, dentro das suas diversas atividades e tarefas, escrever as obras básicas, o Pentateuco de Kardec, as novas edições, as outras obras de autoria de Kardec também, que não se limitaram ao Pentateuco, algumas brochuras, a obra, por exemplo, que é o Espiritismo. Além de tudo isso, a Revista Espírita, que estamos estudando, que ele mantinha mensalmente, tinha presidindo a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e as viagens que ele fazia, visitando o movimento espírita da época, principalmente nas localidades mais próximas e países também próximos. Tanto que há uma obra que virou um livro, né? A Viagem Espírita, em 1862, quando Kardec visitou diversas cidades. Mas aqui, Espiritismo em Lyon, foi quando, em setembro de 1861, Kardec vai visitar a cidade que tinha um movimento espírita muito promissor. Conforme Kardec diz aqui, vai superar a sua expectativa. Ele passou em Sens, também em Mâcon, e depois seguiu para Lyon. E nós vamos aqui de início, não é o discurso de Kardec, é o texto que ele escreveu para a revista, fazendo referência à sua viagem. E um ponto que ele destaca foi justamente o crescimento do espiritismo naquela localidade. Ele vai dizer aqui em algum momento que a ideia espírita crescia, estava no ar, e nós vamos entender o porquê. Nós vamos ver mais à frente essas características do espiritismo, sobretudo a sua faceta de consolador prometido, atingindo aos corações sofridos, aos corações sem esperança. E aqui Kardec vai perceber que o movimento cresceu tanto que ele fala que foi de centenas a milhares de espíritas. E ele estimava que em 2 anos já atingisse a proporção de 30 mil espíritas. O espiritismo crescia e cresce ainda hoje porque, de fato, atende à razão, ao bom senso e também atende aos apelos do coração, do sentimento. E Kardec vai destacar aqui nesse texto o quanto o espiritismo crescia entre a classe operária de Lyon, portanto, os mais pobres. E Kardec fala que ele vai dizer assim, né? Todas as classes, mas é sobretudo na classe operária que se propaga com mais rapidez, o que não é de se admirar. Sendo esta a classe que mais sofre, volta-se para onde encontra mais consolações. Então, o Espiritismo vai atender a essas pessoas que passam pela dor, pelo sofrimento, pela dificuldade. É uma dúvida filosófica milenar. Por que existe o sofrimento na Terra? Qual o papel do sofrimento? Por que Deus permite
E claro que com a visão do Espiritismo nós vamos entender, muitos já não aceitam mais respostas vagas e genéricas para entender a própria dor. Porque quando falamos da dor alheia é fácil, mas quando a dor bate à nossa porta, dores acentuadas, que muitas vezes não tem explicação nenhuma com os fatos da atual existência, nós ficamos a nos perguntar por que isto está acontecendo comigo, por que esta dor, por que esta doença, por que este revés, por que esta miséria, aqui no caso dos operários que passavam pela dificuldade econômica, e é claro que muitos já não aceitam mais, é um mistério, não nos cabe mais questionar, são os desígnios de Deus. Sim, são desígnios de Deus, mas o Espiritismo explica estas leis de Deus que regem a nossa vida, falando de reencarnação, de lei de causa e efeito, de provas e expiações, para entender que as experiências de hoje ou são expiações, ou seja, falhas, erros do passado que agora nós estamos reparando, ou provas que o próprio Espírito pede, às vezes uma situação difícil, desafiadora, a pobreza, por exemplo, para que possa desenvolver valores e virtudes como resignação, paciência, etc. Então, portanto, crescia muito o espiritismo entre a classe operária, porque era uma classe sofrida e que buscava entender aquela situação e encontrava, como muitos no espiritismo, a consolação. Quantos vêm à casa espírita, ao atendimento fraterno, ao dia de Evangelho e Passe, porque de fato estão passando por esses sofrimentos intensos. Estamos gravando este programa em julho de 2021 e estamos ainda em plena pandemia, a Covid-19. Quantos não têm buscado a doutrina para entender o porquê desta pandemia, o que Deus quer conosco, qual a lição, por que este flagelo destruidor? E o Espiritismo tem este caráter instrutivo, nos explica o porquê das coisas e, ao mesmo tempo, nos consola, nos acolhe para que possamos nos manter firmes, com a fé fortalecida, confiando nos desígnios de Deus, Então, Kardec vai fazer essa observação do crescimento dos espíritas em Lyon, crescimento dos grupos em Lyon, de médiuns, ele diz que eram poucos médiuns, e agora já cada grupo tinha em torno de 5 médiuns e bons médiuns. Kardec vai destacar no seu texto não apenas o crescimento em termos quantitativo, mas Kardec também vai fazer menção ao qualitativo. Quando nós estamos analisando o movimento espírita atual, somos dirigentes, a nossa casa espírita, aquela que frequentamos, às vezes, claro, desejamos que as pessoas apareçam, queremos o quantitativo e temos que criar oportunidades para isso. A casa espírita tem que ser acolhedora, tem que realmente acolher as pessoas para que se sintam à vontade, sejam consoladas, instruídas, devidamente orientadas, elas vêm, gostam e ficam. Claro que o quantitativo é importante. Uma casa espírita que não cresce, que passa anos e não aparecem novos trabalhadores, corre o risco até de, com a desencarnação desses poucos trabalhadores, fechar. Não investe muitas vezes em mocidade, em evangelização, que serão os futuros trabalhadores desta casa. É claro que corre-se o risco quando não se investe nisso, na qualificação, mas o importante é a qualidade, diz Kardec. Aqui ele diz que ali ele não via apenas quantidade, mas a qualidade. Então nós temos que ter este olhar qualitativo. Não adianta a casa, o movimento espírita crescer desordenadamente, sem qualidade, aí cresce desordenadamente, com ideias antidoutrinárias, o movimento se divide, vemos, infelizmente hoje, pequenos grupos que vão se formando porque desvirtuam a mensagem de Kardec, a mensagem de Jesus, e vão criando pequenos grupos que vão fomentando desuniões e desordem dentro do movimento espírita. Nós vamos ver aqui nesse texto, e na fala de Kardec, no discurso propriamente dito, o quanto ele vai enaltecer a união, a unidade de princípios, a fraternidade. Então ele vai dizer que lá havia muita, nos grupos de Lyon, ordem, recolhimento e atenção. Ele diz homens, velhos, senhoras, até crianças. Às vezes as reuniões se estendiam, a fala de Kardec, durante horas, e havia um silêncio, um respeito. Portanto,
conforme ele próprio fala ali, um equilíbrio. Os espíritas de Lyon seguiam fielmente as orientações dos seus guias espirituais, né? Então, e Kardec ainda vai falar que junto com toda esta ordem, Kardec se impressionou com a metamorfose moral. Isto é qualitativo. E isto é uma avaliação individual. A partir do momento que nós passamos a conhecer a doutrina e estudar a doutrina, o quanto nós vamos melhorando moralmente. É uma avaliação pessoal. Kardec vai chamar aqui de metamorfose moral. Lá, ele vai estar se referindo a Lyon, o quanto ele observou também esta melhora moral e trazendo para nós o quanto temos que avaliar esta melhora moral a partir do contato com o Espiritismo. Ele diz assim, nos operários é quase tão grande quanto o de adeptos, hábitos viciosos reformados, paixões acalmadas, ódios apaziguados, lares tornados pacíficos, numa palavra, desenvolvidas as virtudes mais cristãs, e isto pela confiança agora inquebrantável que as comunicações espíritas lhes dá do futuro em que não acreditavam. Então, tudo isso é interessante, esta observação de Kardec. Kardec está falando de Lyon, mas nós vamos perceber que nesse texto todo que vamos ler ainda, isto pode ter um alcance maior. É uma forma de avaliar o Espiritismo, os efeitos positivos do Espiritismo nas nossas vidas. Kardec está fazendo isso, é como se com 4 anos de Espiritismo, ele está fazendo uma análise de tudo aquilo que o Espiritismo vinha e vem produzindo para a humanidade, para as individualidades, paixões acalmadas, vícios transformados, ódios apaziguados, lares pacíficos, né? Quantas vezes o lar está em balbúrdia e aí o conhecimento espírita vai ajudar o evangelho no lar, o diálogo, esta visão espiritual da família, obras espíritas que tratam da temática família e nos ajudam a lidar com os desafios familiares e não simplesmente virarmos as costas e precipitadamente fazer a ruptura familiar, o abandono familiar. Vale a pena o esforço. Então, a gente percebe que o Espiritismo tem essa característica, né? Interessante Kardec chamar a atenção aqui, que os espíritas lá caminhavam mais de uma légua, independentemente de frio e calor, para estarem presentes na sessão, no estudo. Eu acho isso tão bonito, porque transportando para os dias de hoje, isso significa seriedade, né? Significa dedicação, responsabilidade das tarefas espíritas. Hoje, naquela época, as pessoas iam a pé, a cavalo, com as intempéries do tempo e todas as dificuldades. E hoje em dia, claro que não vamos generalizar, alguns espíritas desistem da tarefa facilmente. Desanimo de ir ao estudo. Quando eu estava o presencial normal, antes da Covid-19, um mau tempo, um vento, um pouco mais de frio, um pouco mais de calor, às vezes uma leve dor de cabeça, a pessoa já desanimava da tarefa. Existem situações que recomendam, né? Às vezes uma doença grave, algo inesperado, sim, mas às vezes vemos muitos desistindo daquele dia da tarefa, da reunião mediúnica, do estudo, às vezes é um trabalhador, é um passista, que não vai simplesmente por questões pequenas, que poderiam ser superadas com um pouco mais de boa vontade. Então, Kardec destaca esta característica dos espíritas de Lyon da época, o quanto eles enfrentavam as adversidades, mesmo à distância e o clima, e iam com alegria na tarefa espírita. Isso vale a pena, ir sempre com alegria, né? Alegria na tarefa. Estou até anotando aqui nas minhas anotações para que a gente possa destacar isso em palestras, em textos, né? Isso é muito importante. E Kardec vai falar das comunicações espirituais que eles recebiam, comunicações que tinham este cunho pedagógico, e falando a pessoas mais simples, as comunicações dos espíritos superiores dotados dessa pedagogia falavam de forma apropriada, atingindo o coração dos espíritas de Lyon, palestras com os parentes e amigos mortos, ali com uma naturalidade. Então, o intercâmbio espiritual se dava com muita naturalidade e com muita seriedade.
Então era um clima, a gente fica imaginando aqui, de fato, um clima muito agradável, muito rico de espiritualidade para aquelas pessoas. Por isso que vamos ver aqui no nosso texto que Kardec fala que isso ficaria para a história do espiritismo, este movimento espírita nascente em Lyon, né? Então, este intercâmbio que ajudava a revigorar o ânimo deles, né? A certeza da imortalidade, da continuidade da vida, ele diz ali, a vida futura ali estava palpitante, por conta deste intercâmbio natural, equilibrado com a espiritualidade. Não estavam mais assim preocupados apenas em fenômenos, né? Movimentação de mesas, de objetos, aparições de espíritos, né? Atrás do fenômeno pelo fenômeno. Kardec viu ali o interesse, né, realmente do estudo e, sobretudo, da aplicação moral, né? E aí Kardec faz esse texto inicial e daí ele vai citar os discursos que tiveram ali, inclusive discursos de felicitações e gratidão a Kardec. O próprio discurso de Kardec, que ele diz aqui, veja a preocupação de Kardec para que não gerasse nenhuma má impressão, que fosse orgulho a Kardec transcrever no próprio discurso. Ele diz que não, de lado qualquer vaidade tola ou pueril, mas é justamente pela importância, pelo significado daquele momento em Lyon. Kardec acompanhava desde o início o movimento espírita em Lyon, então podemos imaginar a felicidade de Kardec de estar lá visitando, testemunhando o crescimento quantitativo e qualitativo. Então, e aí Kardec vai transcrever aqui o discurso, né, de uma das pessoas lá, de um dos presidentes do grupo, né, do grupo de Saint-Just, alguém representando o grupo. A gratidão a Kardec, obrigado, senhor Allan Kardec, por ter vindo entre nós, simples operários, ainda espíritos imperfeitos. Temos aqui as nossas tribulações, vivemos um momento de crise comercial, mas o Espiritismo é para nós um bálsamo benfazejo que chama a esperança, que acalma os ódios, reacende no coração do homem o amor e a caridade. O Espiritismo, né? Então, Kardec vai observar, então, com quanto o Espiritismo estava penetrando o coração deles, né? Quanto o Espiritismo fez e faz com que as pessoas encontrem forças para vencer suas inclinações, de lutar com resignação contra a miséria, abafar rancores e animosidades. Então é isto, quando a gente lê esse texto de Lyon, a gente começa a imaginar tudo aquilo que o Espiritismo deve produzir em nossas vidas. Era isto que estava. Por isso que um texto desse não é apenas um registro histórico do movimento espírita em Lyon, mas é o alcance do Espiritismo, inclusive na atualidade, uma avaliação quantitativa, qualitativa, o alcance do Espiritismo, todas as bênçãos que eles podem produzir em nossas vidas. Kardec destaca ali o banquete que fizeram de recepção a ele, os brindes que muitos espíritas, representando diversos grupos espíritas da localidade, enaltecendo a presença de Kardec. Então a gente percebe pelas palavras, aqui que eu não vou ler lá textualmente pelo tempo, mas a gente percebe a alegria das pessoas em estar recebendo Kardec. Ficamos a imaginar nós, na nossa casa espírita, né? Como se o próprio codificador comparecesse ali, levando a mensagem espírita. Então, de fato, era um movimento de muita alegria para eles. E depois Kardec insere o seu discurso, que é extraordinário. Nós vamos destacar aqui alguns pontos, fica para você o convite para ler na íntegra. A Revista Espírita está disponível no site da Federação Espírita Brasileira para você baixar no seu computador, no seu smartphone. Você tem o aplicativo kardecpedia.com ou Kardecpedia, né, para poder também acessar a Revista Espírita. Kardec vai falar desse dia memorável, né, dos espíritas lioneses. E é interessante que ele vai falar ali daquela simplicidade e daquela união que havia entre eles, e Kardec vai fazer uma observação, ó, só o orgulho fundou as castas e o estúpido preconceito de cor. Alargando o círculo da família pela pluralidade das existências, o Espiritismo estabelece entre os homens uma fraternidade, porque Kardec queria esta fraternidade entre os espíritas. Nem sempre vemos isso, infelizmente. Melindres, desuniões, brigas, rixas, às vezes rixas por
ideias pessoais, do campo da política, em outras áreas. É triste. São pessoas que ainda não entenderam a verdadeira mensagem moral da doutrina. E Kardec, aqui eu chamei a atenção quando ele fala do orgulho, criando o estúpido preconceito de cor. É um dos textos de Kardec quando ele claramente contra qualquer tipo de preconceito, e alguns, às vezes, pincelando um parágrafo, um texto fora de contexto, tentam, às vezes, apresentar Kardec como uma pessoa racista, que vemos ele próprio falando, o preconceito estúpido de cor. Uma pessoa reencarnacionista não tem razão de ser, né, de ter esse preconceito. Mas então aqui é a fala de Kardec, demonstrando que ele não era racista. Né? Então ele fala da importância da ideia espírita estar no ar, a nova fase que a doutrina estava passando, porque já não se tinha mais vergonha em assumir-se espírita. Né? Embora, diz Kardec, as pessoas enfrentariam, às vezes, a zombaria alheia, certamente a inaceitação alheia fazia parte e ainda até hoje faz. Há pessoas que se dizem espírita e encontram resistência da família porque muitos ainda nem sabem, infelizmente alguns ainda não sabem o que é a doutrina, confundem, mas quando começam a notar que a partir do momento que aquela pessoa tornou-se espírita, está mais feliz, está tornando-se uma pessoa melhor, amável, né? Caridosa, aí as pessoas, muitos começam a falar, puxa vida, que bobeira, né? Este preconceito em torno da religião da pessoa. Então, Kardec faz esta observação, né? E fala, portanto, novamente dessa consolação que o Espiritismo traz, coragem moral, enxuga lágrimas, dá resignação, e aqui é aquilo que eu falei, é uma avaliação do Espiritismo, que a gente pode aplicar até hoje. Ele diz assim, muitas pessoas falam mal do Espiritismo, é como? Aos que perguntarem para que pode servir a doutrina espírita, ele diz assim, ó, em meu desespero eu queria me matar, o Espiritismo tolheu-me, porque sei o que custa abreviar voluntariamente as provas que Deus aprove mandar aos homens. Para me atordoar, embriagava-me, compreendi o quanto era desprezível por me tirar voluntariamente a razão, e privando-me assim de ganhar o meu pão e o dos meus filhos. Havia-me divorciado de todos os sentimentos religiosos, onde rogo a Deus e deponho a minha esperança na sua misericórdia. Vendo ricos e pobres, gente que tem tudo e gente que nada tem, acusava a providência. Hoje sei que Deus tudo pesa na balança da sua justiça. Se estiver em seus desígnios que eu deva sucumbir no sofrimento, então sucumbirei, mas com a consciência pura e sem levar nenhum remorso. Dizei-lhes, ei, para que serve o Espiritismo? Sim, meus amigos, continuar a pregar pelo exemplo, fazer compreender o Espiritismo em suas consequências salutares, reforça a ideia do Espiritismo como seguidor da moral cristã. Então a gente vê todo bem, aí ele diz assim, olha só como a gente avalia o movimento espírita, tem impedido inúmeros suicídios. Quantos suicídios o Espiritismo impediu? É até impossível hoje de quantificar, mas a gente imagina. Devolveu a paz e a concórdia ao grande número de famílias. Quantos cônjuges à beira de separar, conflitos entre pais e filhos, e ali a doutrina penetrou aquele lar, e foi esclarecendo, apaziguando os corações e promovendo uniões, né? Tornou mansos e pacíficos homens violentos e coléricos, deu resignação aos que não tinham, consolação aos aflitos, reconduziu a Deus os que o desconheciam, né? E o que tem feito e faz todos os dias, faz até hoje. Olha só na fala, que aqui é o discurso de Kardec reproduzido, realmente as benesses que o Espiritismo vem e continuará produzindo na vida das pessoas. Muito bonito isso. E Kardec, ao final desse item que nós estamos estudando, ele vai falar ali para Lyon da importância, como o grupo cresceu muito, de multiplicar os grupos, né? Porque um grupo muito inchado, não há um limite matemático, assim, um número exato, né? Mas é importante que quando a casa espírita cresce muito, às vezes divide-se, formam 2 grupos para atender até outras localidades, facilitar a gestão. A importância dos pequenos grupos, né? Multiplicar os grupos o mais possível e trabalhar pela unidade de princípios, mesmo com a multiplicação dos grupos, com o surgimento de, hoje, milhares de casas espíritas,
É importante esta fidelidade a Kardec, aos princípios da doutrina, para manter esta unidade de princípios. Como? Estudando, estudando e estudando Kardec. Né? Não há outro jeito. E aí no final ele diz que antes da viagem para Lyon, ele recebeu uma mensagem espiritual de Erasto, né? O grande discípulo de Paulo, e para os espíritas lioneses. Aí ele vai ler lá para eles, vai transcrever aqui também uma mensagem de Erasto belíssima, valiosíssima. Ele vai falar que o cristianismo primitivo teve que lutar, entre aspas, né, contra o paganismo romano, a crença em vários deuses. E hoje em dia ainda este paganismo romano existe, está em pé, diz ele, vivaz, enlaça o mundo. E a gente fala como? Hoje predomina a crença num Deus único. Como é que o paganismo romano pode causar todo esses prejuízos? Aí nós vamos ver que são os deuses de outra forma. Há até uma lição de Filomeno de Miranda, não me recordo a obra, pelo Divaldo Franco, até peço escusas, mas ele vai nos falar do Deus sexo, Deus dinheiro, Deus poder e o Deus corpo. Tudo com D minúsculo, é claro. Então veja o paganismo, quantas pessoas que realmente idolatram o corpo, porque acreditam que o corpo é tudo, e o corpo é transitório, somente a alma é imperecível, é imortal, e passam temos que cuidar do corpo e da saúde, mas o problema é endeusar o corpo, colocar nele a nossa felicidade, cuidar de forma desequilibrada dele, como vemos muitos fazendo, passam horas e horas a fio nas academias ou nos esportes e são incapazes de minutos num templo religioso, minutos para ler uma obra de alta espiritualidade, não consegue. Né? O Deus sexo, né, esse prazer pelo prazer, atormentando e afligindo tantas e tantas vidas. O sexo só tem sentido quando nós adicionamos o sentimento, o amor. O amor. Aí sim o sexo tem sentido. Né? E não o prazer casual, como vemos hoje, as traições, o prazer pelo prazer, os encontros às escondidas, os encontros pelos aplicativos com pessoas que sequer conhecemos, que não há um mínimo de vínculo sequer, apenas programado para o prazer. Aí a criatura realmente se compromete espiritualmente. O Deus dinheiro, né? Onde a pessoa se preocupa-se apenas em ter e não em ser, desgasta-se para aumentar o patrimônio, mas com a morte o patrimônio fica e o patrimônio espiritual dela é muito diminuto ou quase nada. Né? E o Deus poder, tudo em nome do poder e do destaque. Né? Então, interessante essa observação de Erasto. Aí ele fala da igualdade, né, que o Espiritismo propaga diante das leis de Deus, porque diante das leis de Deus que o Espiritismo ensina, todos somos iguais. Os criados princípios espirituais, simples e ignorantes, uns mais antigos que o outro, por isso que às vezes são muito mais evoluídos, outros evoluíram mais rápido pelas escolhas mais acertadas, mas diante de Deus, né, e diante da morte o que vale não é o patrimônio, não é o nome, não é o sangue, mas sim os tesouros espirituais que nós fomos construindo ao longo da existência. Então, esta igualdade, nos reconhecer todos como filhos de Deus, irmãos de caminhada, procurando um ajudar o outro e não criar disputas, rivalidades, às vezes competições doentias, onde um tem que tripudiar, tem que passar em cima do outro a qualquer custo, sem nenhuma ética, né? Esse movido muitas vezes por esse capitalismo selvagem, né? que muitos elegem para a própria vida, como o Deus dinheiro ou o Deus poder, que nós vimos agora há pouco. Né? Então, a gente percebe que essa mensagem de Erasto também é bastante atual, né? Falando que o Espiritismo vem trabalhar, portanto, a fraternidade, né? E ele vai falar uma mensagem direta a Lyon, o quanto é importante eles permanecerem fortes e unidos, isso se aplica a todos nós, né? Fala que cuidado com as comunicações espirituais, sempre passar pelo cadinho da razão e da lógica, não aceitar tudo que vem dos espíritos, nós já conversamos bastante a respeito disso, estudando a revista espírita, repelir esses espíritos que dão conselhos exclusivos, pregam divisão e isolamento,
né? Porque às vezes o médium de fato está obsediado, e é um dos escolhos da mediunidade, e às vezes, mais do que obsediado, o estágio adiante na obsessão simples, a fascinação não percebe, né? E às vezes começa a trazer, diz ele aqui, inverdades para o movimento espírita, para o indivíduo, e aí ele repete aquilo que já tínhamos lido em outra lição, Erasto, que está em O Livro dos Médiuns: é melhor repelir 10 verdades momentaneamente do que admitir uma só mentira, uma só teoria falsa, porque sobre essa teoria, sobre essa mentira, podereis construir todo um sistema que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade. Então, este cuidado naquilo que vem da espiritualidade. É preferível, na dúvida, rejeitar as 10 verdades do que aceitar uma mentira que, quando aceita e tendo como uma premissa verdadeira, a partir dela, outros conceitos e outras ideias vão se ramificando, desmoronando todo um sistema adredemente construído. Então, esta mensagem de Erasto é realmente extraordinária, né? Aí, encerrado este tópico aqui de Lyon, Kardec vai trazer o Palestras Familiares de Além Túmulo, o espírito Eugène Scribe, que foi um dramaturgo francês, tá? Não sei se é esta a pronúncia do nome dele, mas ele estava presente naquele artigo anterior de setembro, O Estilo é o Homem, que gerou toda aquela polêmica entre Lamennais e Buffon, que nós estudamos aqui na revista. E aí Kardec vai evocá-lo, vai dialogar com esse espírito, né, que ele havia sido citado naquele debate que se estabeleceu. Uma coisa que nos chama a atenção, ele como dramaturgo, né, escritor também, ele fala a Kardec que estava querendo compor uma obra mais útil, né, e mais alegre, e que foi recusada, e que como espírito ele queria fazer tal obra. Então, enquanto encarnado, ele teve uma ideia e não conseguiu concretizar no campo literário, e agora, enquanto espírito, que ele queria produzir isso. E Kardec pergunta: mas como? Aí eu falo: ora, inspirando os escritores. Então, muitos espíritos seguem seus trabalhos no mundo espiritual e conseguem trazer isto para o mundo físico, inspirando escritores, às vezes são cientistas, inspirando cientistas para que o progresso da ciência, o progresso da medicina, a melhoria da literatura se dê. Então, veja, é uma das facetas dessas tarefas dos espíritos na erraticidade, inspirando alguns encarnados para que suas ideias e seus trabalhos deem continuidade ou sejam construídos aqui na Terra. O espírito pode fazer isso de duas maneiras: ou inspirando o encarnado pela via da mediunidade, ou reencarnando novamente e dando seguimento ao seu projeto, à sua missão. Então, foi o que nos chamou a atenção aqui nesse Palestras Familiares de Além Túmulo. Depois virão, a parte final da revista, são agora comunicações espirituais, ensinamentos e dissertações espíritas, né? Falamos já que as comunicações espirituais têm trazido para nós também valiosas lições, né? É uma das características da revista, que espírita, que no total são 11 anos e 4 meses, 136 revistas, mais ou menos 1.400, 1.450 artigos no todo da Revista Espírita, e posso afirmar para vocês que nós vamos encontrar em torno de 300 comunicações espirituais. Praticamente 20% da Revista Espírita é comunicação espiritual. Então, são valiosas, né? Aqui a primeira comunicação, Os Cretinos, ou a idiotia, né? Naquela época usava-se muito essa expressão, muito forte, né? E hoje a gente usa outras expressões mais modernas, né? Usava idiotia, as pessoas que tinham a sua capacidade cognitiva, intelectiva realmente prejudicadas, né? E aí a mensagem aqui, que é do espírito Pierre Joty, que era pai do médium, ele vai falar aquilo que a doutrina espírita já nos ensina. Essas pessoas que estão enclausuladas no corpo pela idiotia passam, de fato, por expiações, né? Ele diz, são seres, entre aspas, né, punidos na terra pelo mau uso feito de poderosas faculdades, o mau uso da inteligência, por exemplo. O espírito usa a inteligência para o mal numa reencarnação anterior e gera este débito, esta expiação na próxima, pode renascer com a expiação da idiotia, né, com o comprometimento intelectual bastante debilitado. Então, a gente sabe que não é castigo de Deus, a lei de Deus é de
pedagogia, é de reeducação, é de reequilibrar o espírito, porque o progresso é inevitável. Então, muitas vezes a gente não entendia por que crianças nasciam assim. E hoje a gente entende pela lei de causa e efeito e a reencarnação, que são expiações. Muitas vezes, diz aqui a mensagem, expiações escolhidas por espíritos arrependidos, então são as expiações voluntárias. O espírito do mundo espiritual percebe o equívoco que causou, o prejuízo que causou a si e a outrem, e voluntariamente pede uma expiação e vem para um corpo, particularmente na lição que estamos estudando, os cretinos, com um corpo debilitado nessa área intelectual. E às vezes o espírito não aceita, e aí vem com, às vezes, expiações impostas, né? Porque é o melhor para ele. E é interessante que o espírito diz aqui, o espírito não fica estacionário na prisão da carne. Então eu achei isso interessante, que a gente olha às vezes uma pessoa passando por uma expiação dessa e acha que é uma reencarnação perdida. Imagine, fulano é uma reencarnação perdida, inútil, e não é. Então, para o espírito, aquela expiação, mesmo quando ela é muito limitante do ponto de vista físico e ou intelectual, para o espírito aquilo é importante. Ele está expurgando, ele está expiando aqueles equívocos do passado. E durante o sono, que ele está fora do corpo, tende a entender aquela situação. Já tivemos, não sei se já estudamos ou vamos estudar, porque eu sei que está na revista, um espírito que passava pela idiotia, que foi evocado enquanto vivo ainda, enquanto dormia. E ele demonstrava ter plena convicção das suas expiações, da sua expiação, o porquê dela. Então, com a visão da reencarnação e da imortalidade, da lei de causa e efeito, não é uma vida inútil e perdida. Para o espírito tem um sentido e um significado profundo e muito importante, que é de expiar o seu passado. Então é muito interessante. E aí no finalzinho o espírito vai falar que no futuro da humanidade vai modificar-se um pouco a natureza das provas. Aqui prova no sentido genérico, vai mudar um pouco, que no mundo regenerado do porvir, com menos comprometimento moral do indivíduo, naturalmente que não teremos mais estas expiações dolorosas, intensas, que realmente nos sensibilizam e realmente chamam a nossa atenção. Então, com o planeta melhorado, mais progredido, a criatura humana errará menos, erros, digamos assim, inicialmente menos graves, porque ainda no mundo de regeneração há imperfeição, mas menos grave, de forma que já não teremos mais espaços para as expiações dolorosas. Aí tem uma nota de Kardec, falando que só a reencarnação realmente explica a justiça divina. Depois tem uma comunicação que vemos essa característica da revista de seus textos estarem nas obras básicas, ajudando a construir as obras básicas. Um homem de bem teria morrido. Essa mensagem foi integrar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, item 22. E é uma mensagem muito interessante, que ele começa assim, falando de um homem mau que escapa de um perigo, dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então é interessante porque a gente usa dessa escala de valor. A gente sempre quer que o homem mau, o indivíduo mau, morra. É sempre preferível que ele morra. E o homem de bem não, fique conosco. Só que estávamos falando agora há pouco de reencarnação, lei de causa e efeito, cada qual renasce com as suas necessidades reencarnatórias. E às vezes, é interessante a gente, esse é um assunto vasto, nós não vamos conseguir fechá-lo aqui, mas as pessoas não entendem quando morre um homem de bem. Mas, puxa, fulano tão bom morreu, por que não morreu fulano que é tão ruim? Por que não morreu um bandido, o seu vizinho que é ruim? E a gente não entende. Como é que pode uma pessoa de bem morrer? Primeiro que às vezes há espíritos missionários que vêm para viver menos, 3, 4 décadas, às vezes até 2 décadas, mas deixam um legado, passos luminosos para nós. A sua missão era de breve duração. Então, por isso que desencarna. Você pega um São Francisco, que viveu pouco, 40, 41 anos, 40 anos aproximadamente. Jesus, o nosso maior modelo e guia, espírito puro, viveu pouco, e deixou aí
o Evangelho para nós, ainda a ser descoberto, estudado e vivido, então há missionários que vêm para viver menos, faz parte do planejamento reencarnatório. Há outras pessoas de bem, num patamar menor, são pessoas boas, não perfeitas, pessoas boas, que às vezes também passam até por mortes dolorosas. A gente tem visto agora nessa época da Covid, puxa, mas fulano é tão bom, tão novo, 30, 40 anos, desencarnou. Às vezes é só a reencarnação para entender a morte dessas pessoas boas. Hoje são pessoas boas, mas ainda trazem das suas existências passadas débitos e equívocos, né? Pendentes. Então, às vezes, são resquícios expiatórios. O próprio espírito pede, consente, às vezes com uma morte às vezes trágica, uma morte dolorosa, uma existência mais curta, porque está relacionado ao seu passado, às suas necessidades provacionais. Então, esta lição vai nos falar que nós não podemos questionar isso porque estamos colocando em xeque quando questionamos o desígnio de Deus, a justiça de Deus. Deus sabe o que é melhor para cada filho. E a gente fala, não, mas deveria morrer um homem mau. Aí a lição fala, mas se o homem mau, um criminoso, por exemplo, continua na Terra, ele está tendo a oportunidade de se arrepender, está tendo a oportunidade de reavaliar a existência, é útil. Né? Porque quando a gente tem a visão da reencarnação, a gente sabe que este homem mau, este malfeitor da humanidade, cedo ou tarde, na eternidade do tempo, vai se tornar um benfeitor espiritual. Então, às vezes é importante que ele acabe continuando aqui, tendo oportunidades de despertamento, terá também no mundo espiritual, em futuras vidas. Né? A gente só quer conviver, não, eu quero conviver só com pessoas boas. A Terra, o nosso grau de evolução não nos permite isso. Estamos no planeta adequado às nossas necessidades evolutivas. Nós trazemos ainda imperfeições dentro de nós. Trazemos já virtudes, mas ainda somos este jogo de luz e treva. Então, como é que nós queremos viver só com pessoas virtuosas? Isso são os mundos felizes. E para atingir este estágio, nós temos que progredir e nos tornarmos pessoas virtuosas, pessoas sem defeitos. Então, estamos no mundo adequado, de forma que a convivência com as pessoas mais endurecidas, não só criminosas, mas pessoas materialistas, sensualistas, violentas, pessoas realmente de difícil trato, faz parte das experiências das nossas necessidades evolutivas para aprender a desenvolver paciência, tolerância, respeito. Né? Então, vejam que mesmo na convivência com os homens maus, nós estamos aprendendo, não concordamos com o que eles fazem, mas não estamos contra ele. Entendemos que é um espírito momentaneamente equivocado, que vai se reabilitar. Então, se ele continua aqui na Terra, por desígnio divino, é porque não chegou sua hora de partir ainda ao mundo espiritual. E torcemos para que ele aproveite. Há muitos homens maus que realmente já ainda nesta reencarnação se arrependem, começam a mudar as suas vidas. Talvez não apagará, e certamente não, todos os delitos praticados, mas já deu um passo adiante, já se arrependeu. Às vezes já começa a quitar parte da expiação pelo bem que faz. Às vezes passa por situações difíceis nesta encarnação, já iniciando a sua expiação, que vai continuar depois também. Né? Continua essa expiação, mas já começa aqui, uma parte daquilo que ele colhe pelo mal praticado. Então é um texto muito interessante, mas que com a perspectiva da reencarnação, a gente passa a entender melhor estas questões, porque que em alguns momentos é o homem de bem que perece, que parte, às vezes novo, né? Às vezes circunstâncias acontecem assim, a gente não entende, né? Então é uma coisa, porque as pessoas perguntam não só o morrer, né? Por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? Porque falta essa visão da reencarnação. Pois tem uma mensagem aqui chamada Pobres e Ricos, que vai falar um pouco desta inveja que temos dos ricos, muitas vezes, e quanto à inveja ainda é um defeito. Né? E pela reencarnação, ora vivemos na riqueza, ora na pobreza, são provas ou expiações ou situações necessárias para o nosso crescimento, passaremos por ambas, sem dúvida alguma, né? E o espírito aqui alerta, dizendo que às vezes a riqueza, já vimos isso, é uma tentação enorme. Muitos espíritos falham na riqueza, por todas as tentações e dificuldades que ela traz.
Então a gente acha que a vida do rico é fácil, não sabe as tentações e muitas vezes, espiritualmente falando, o quanto ele se complica na riqueza. Claro que a pobreza também é uma experiência difícil, porque também vai trabalhar a necessidade da resignação do espírito. Resignação não é simplesmente ficar pobre a vida toda, a pessoa pode tentar honestamente mudar de vida, ter o ganho econômico, mas é aceitar aquela situação enquanto ela exista, né? Entender que não é deserdado de Deus, não foi por azar, é uma experiência que o espírito entende como necessária nesta reencarnação, né? Então, e às vezes a gente acha, inveja o rico e não sabe das dores ocultas. A gente olha um rico, uma mansão e fala, nossa, é só felicidade. Será que a fortuna só traz felicidade? Quantas pessoas ricos com as suas dores emocionais ocultas, depressão, pânico, ansiedade, vivendo dramas familiares. E a gente, claro, às vezes projeta a felicidade, mas a gente não sabe dessas dramas ocultos que essas pessoas estão passando. E às vezes a gente inveja aquilo sem saber, né? Depois uma lição também, depois nós temos duas aqui que vão falar sobre a Roma Antiga, né? Chama Roma e o Coliseu, né? Fazendo referência a Roma, aos monumentos de Roma, né? O quanto isso ficou no tempo. Os monumentos são perecíveis, somente as obras de Deus são eternas, né? E aí fala um pouco das falhas que houve, né, no Império Romano, que depois de um tempo tornou-se cristão, mas mesmo assim sucumbiu. A gente vai ver na obra, recomendo a obra Caminho da Luz, que fala do Império Romano, da vinda, da missão, o quanto falhou, que só dominação, ambição, as guerras, e acabou o Império não atendendo com a sua finalidade, né? E de forma que tem duas mensagens que estão muito conectadas, né? Fazendo uma análise espiritual da Roma Antiga, né? E depois nós temos uma comunicação falando sobre a Terra Prometida, muito bonita, de Mardoqueu, falando deste momento de transição planetária, desta aurora, desta nova vida, né? A aurora é isso, aquele início da manhã, já tem a claridade. Então, vivendo, começamos a ver esta claridade do mundo regenerado. Muitas obras espíritas tratam desse tema, quanto a espiritualidade superior já está trabalhando nessa construção do mundo regenerado e o quanto nós estamos sendo convidados a sermos protagonistas da regeneração. Que não é cruzar o braço, esperar os missionários reencarnar e construir um mundo regenerado para que nós possamos aqui permanecer. É através do bem, do bom combate, da ética, desse trabalho da construção do mundo regenerado que começa em nós. Então, devemos ser protagonistas e entrar em sintonia com esse trabalho de parto, diz Mardoqueu, que passa a terra. Armai-vos de virtudes, limpai-vos das impurezas, e então a rota vos parecerá fácil, e a encontrareis juncada de flores, né? Então é um convite para nós construir esta terra. Por que a terra prometida? Porque nas escrituras antigas, no Velho Testamento, quando falava da terra prometida, aí havia uma simbologia espiritual. Era a terra prometida, nada mais é do que a humanidade regenerada do porvir. Não é uma localidade restrita, Canaã. Na verdade, é a terra prometida, que consta das escrituras, de textos, das profecias, do sermão profético de Jesus, é o mundo regenerado e melhorado do porvir, que, repito, nós estamos sendo convidados a construir em volta de nós, em nosso coração, no lar, aonde estamos, né? E o trabalho de parto é isto, né? Parto é expulsão da vida para fora do ventre. E os maus, pelos maus que praticam e não se sensibilizam com o bem, estão nesse trabalho de expurgo de parto, né? Saindo da terra e indo para mundos inferiores, onde seguirão com o seu progresso. Aí tem uma mensagem chamada egoísmo e orgulho, mas que na verdade está falando bastante da caridade, né? Porque o egoísmo, diz aqui, é a negação da caridade, porque o indivíduo somente pensa em si e não no próximo, e fala que o Cristo não desanimava, aquele que a ele se dirige, fosse quem fosse, não era repelido. A mulher adúltera e o criminoso eram pelo Cristo acolhidos, né? Então, esta simbologia da caridade do Cristo, que acolhia a todos indistintamente, estender a mão, né? Este amor fraternal, de acolher o próximo sem julgar,
não somos coniventes com o erro. Tolerância e conivência são coisas distintas. E este exemplo de caridade que Jesus nos deixa, né? E para finalizar em caridade, uma lição aqui, a última, é a comunicação, que chama diferentes maneiras de fazer a caridade, para que a gente possa refletir. E aqui o Espírito vai falar, sim, temos muitas formas de fazer a caridade, pensamento, palavras e obras. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem ao menos ter visto a luz. Uma prece do coração os alivia. Por palavras, dirigindo às pessoas bons conselhos, né? Então, essas diversas formas, a caridade está acessível a todos. Por atos, por atitudes que inspiram vidas, que consolam vidas. Por palavras, a boa palavra edifica, constrói, fortalece, suergue o próximo. As palavras ruins destroem, né? As boas palavras constroem. Então, a caridade da boa palavra para levantar ânimos, para aconselhar, para instruir, né? Então, a caridade da boa palavra, isso é muito importante, né? As pessoas passam pelas suas lutas, pelos seus desafios, às vezes não encontram ninguém para dirigir a elas uma boa palavra, de esperança, de ânimo, né? E é importante isso, né? Então, que a gente possa também desenvolver essa caridade da palavra e dos pensamentos, os bons pensamentos, a oração, que a oração nada mais é do que um bom pensamento, dirigido para um fim específico, que cria uma corrente fluídica que vai atingir aquela pessoa para a qual nós estamos orando. Então, às vezes vê uma notícia na televisão, uma pessoa, uma situação, uma pessoa que conhecemos, essa época de pandemia, tantos passando por lutas e desafios, fala, puxa, eu não posso ir lá, mas a gente pode ligar, uma boa palavra, e a gente pode orar. A caridade da oração, do pensamento elevado dirigido à pessoa. Ah, tem efeito? Sim. Vai tirar a dor e a prova da pessoa? Não. Mas vai gerar uma vibração positiva que a vai impregnar, vai levantar ânimos, vai fortalecer a pessoa, né? Então a prece é este orvalho, é este alento que nós podemos oferecer ao outro para que ele se sinta espiritualmente acolhido. Então, são as diversas formas de fazer a caridade, a qual todos nós estamos convidados a pensar e colocar em prática. Então, vemos aqui o quão rica estava a Revista Espírita de outubro de 61. Muito obrigado por nos acompanhar nos nossos estudos. Sigam conosco aí no Facebook e no YouTube, onde continuaremos disponibilizando, via de regra, semanalmente, um vídeo neste estudo sequencial das páginas de ouro da Revista Espírita.